Bom, gente, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Os que estão vindo de outra casa, sejam muito bem-vindos. É um prazer receber todos. Fazendo assim uma introdução para vocês, se não me engano, já é o 5º ano que a gente oferece esse curso. E nós temos uma metodologia que não é uma metodologia que a gente criou, é uma metodologia de algumas casas espíritas que já fizeram um condensamento de estudos e criaram inclusive até um livro que até vou falar com vocês sobre esse livro. Esse livro, ele já até está com a edição dele esgotada. Então eu recebi algumas doações desse livro. Nós vamos ver como é que nós vamos distribuir essas doações, porque como está com a edição esgotada, esse livro não se reproduz mais. Então o portal ganhou 8 exemplares. Nós vamos ver aqui como é que nós vamos distribuir. Os que já tem, eu quero ver se aqui na casa os que tem podem nos emprestar, né? Porque nós não vamos seguir só ele. Ele é um livro base, tanto que ao longo do curso vocês vão receber 2 apostilas complementares de outros assuntos correlacionados com o estudo, que não é obrigada a ler, mas são apostilas grandes que você pode ir lendo. Eu fiz um condensamento de temas, né? Por exemplo, corpos ovoides. Eu peguei assuntos sobre corpos ovoides. A primeira apostila, o que é isso? Geralmente quem está ali recebendo o passe, ele não sabe, mas às vezes ele está com um tratamento de cura de um corpo ovoide. Então eu peguei assuntos mais profundamente complementares e montei 2 apostilas além do livro. Então nós não vamos ficar só no livro, mas o livro é um roteiro que vai nos ajudar a aprofundar, estudar, porque o objetivo é pegar gosto para estudar e pegar gosto para trabalhar. Isso que é o objetivo desse curso. Então, nesse sentido, está aqui o livro, depois nós vamos falar nele agora mesmo. Então, vocês vão falar assim, André, mas tem material aí que você está falando nesse capítulo? Porque eu tenho o hábito de... A próxima aula que a gente vai ter aqui no cronograma, porque isso é coisa de professor, eu mando os slides antes para vocês lerem. O que é o slide? É o que a gente vai trabalhar na aula. Se você quiser aprofundar o tema, porque o ideal seria que a gente não ficasse só em cima dos slides, que vocês trouxessem dúvidas. Espera aí, vamos conversar melhor sobre essas dúvidas, que aí a gente vai crescer muito mais. Nosso objetivo é esse. Então, sempre vou mandar slides ou alguns artigos, alguns vídeos que o Haroldo Dutra fala, que o Divaldo fala. O grupo nosso, esse semestre, ele vai ter esse movimento. O tempo todo eu gostaria de fazer esse combinado, da gente estar sempre mandando conteúdo que está ligado diretamente ao estudo PAS, para a gente se enriquecer. Mas, André, mas nem tudo eu leio. Mas o objetivo não é toda hora estar mandando coisa para te atrapalhar na sua vida, não. Mas que a gente criasse o hábito de mandar roteiros de estudo, uma palestra que você achou interessante, mandar para o grupo, principalmente com as obras kardecianas ou fundamentadas nas obras kardecianas, no sentido da gente aprender melhor. Esse vai ser o nosso objetivo. Então vamos lá. Vamos ver como é que funciona esse curso. Ali em cima, eu sei que está atrapalhando um pouquinho, mas nós vamos funcionar de forma quinzenal, todo sábado, quinzenalmente, e eu já vou mandar para vocês o croquis das datas e dos assuntos que nós vamos estudar. Porque, por exemplo, hoje a gente começa, que é o dia 17, olha lá. Então, geralmente, em torno, das 9 até as 12 horas. Mas esse horário das 9 às 12, de vez em quando a gente dá uma extrapolada nele, porque às vezes o assunto precisa terminar, mas eu prometo que eu não vou ficar roubando vocês muito tempo da família, não. Mas tem dia que nós vamos sair daqui um pouquinho, 12h15, porque às vezes o assunto precisa fechar, então eu já vou avisar, viu?
eu não gosto de deixar nada mais mal feito no final da aula, eu gosto de fechar a aula. Então, às vezes, a gente vai dar uma atrasadinha, mas eu já não estou prometendo que vai ser sempre assim, não. Então, hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos apresentar o programa, nós vamos apresentar o livro, nós vamos cadastrar, bom dia, né, na dinâmica do que nós vamos estudar por cada vez que nós nos encontrarmos. E ao final da aula de hoje, nós precisamos pensar que a nossa apresentação vai ser isso. Por que você realmente tem vontade de fazer o curso de passe? Você tem vontade de trabalhar o passe na casa espírita? Você que já trabalha, por que você está buscando esse curso de passe na casa espírita nesse momento da sua vida? Então, vai ser uma temática que hoje nós vamos ter que sair daqui pensando um pouco melhor sobre isso. Em março, nós vamos ter 2 encontros. Por que a gente começa a estudar passe com magnetismo e fluido? Porque vocês vão ver que muito mais mexer com as mãos é mexer com a mente. Então, nós passistas, ou futuros passistas, nós praticamente doamos fluidos ou mexemos com magnetismo. Nós vamos estudar o que é isso, sem a interposição das mãos. Tanto que eu vim de uma criação de 30 anos atrás, que a gente mexia muito com as mãos. Isso aí não precisa. O passe é dado de mente para mente. Então, por isso que a gente começa a estudar, e vamos estudar no dia 10, magnetismo e fluido. Então, nós vamos estudar tipos de magnetismo, de onde que vem, como é que ele estrutura, ação magnética e a prece. Porque a prece, ela é mexer com fluidoterapia. O fluido humano e o fluido espiritual, nós temos um fluido, nós doamos também esse fluido. Temos uma energia espiritual chamada ectoplasma. Qual a diferença entre fluido animal e fluido espiritual? O que fazemos no sentido de doar? O que nós estamos doando para o paciente ou para aquela pessoa que procura a casa espírita? Mediunidade, magnetismo, que nos processos mediúnicos, eu quero depois conhecer vocês, se vocês já fazem algum tipo de trabalho mediúnico, também é uma doação de ectoplasma e também estamos sendo passistas naquele momento. Então a gente começa a estudar esse curso discutindo sobre o magnetismo e a ação dele enquanto uma intervenção importante para nós passistas ou futuros passistas, né? Mas entendendo que a todo momento você está doando e recebendo energia do meio. Nós vamos ver que principalmente a energia do meio vem muito do pensamento. Nós também vamos estudar isso aí. No dia 24, então vocês viram que eu sempre salto uma semana com a outra. Até para dar tempo de você ter suas coisas, de você ler, de você pegar o material que a gente está dando. No mesmo horário e no mesmo dia, nós vamos dar continuidade à questão do magnetismo fluido, só que nós vamos começar a estudar sobre o perispírito, que a primeira ação magnética ou fluídica que vem, vai para o perispírito. E recanalizando o que hoje a gente chama também de estudo do duplo etérico, que é a nossa ligação enquanto encarnado com o corpo. Eu posso transitar, volitar meu espírito, mas por que tanta energia fluídica no duplo etérico? Né? E as camadas de energia ou as camadas de campos de magnéticos que tem no quesito de nós encarnados e a nossa relação com o mundo espiritual. Em abril nós vamos também ter 6 aulas, porque considerando que cada sábado nós teremos 3 aulas, né? 3 horários.
nós já vamos, como é que o raciocínio é interessante. Mas o fluido ou o magnetismo, ele vai para onde? Ele acessa o perispírito, ele acessa o duplo etérico, nós vamos ver como, mas ele acessa em qual lugar do perispírito e qual lugar do duplo etérico? Ele acessa nos centros de força, que a gente chama de pires, tem alguns autores que chamam de chakras, tem alguns autores que chamam de corpos circulares, porque eles têm uma forma de pires, de círculo, de movimento horário e às vezes de anti-horário, dependendo. Por exemplo, quando o seu chakra está extremamente desalinhado, ele está rodando o contrário. É isso que eu quero explicar. Quando você está com um problema, por exemplo, psicossomaticamente no fígado, o seu fígado pode estar com uma certa concentração de energia acinzentada ali, canalizando uma emoção que está lá toda hora buzinando nela, porque quem canaliza esses centros de força são as nossas emoções, e aquilo fica ali. Quando você vê, você está com uma úlcera, quando você vê, você está aí com uma diabetes, por exemplo, no pâncreas. Por que as doenças? Qual o significado energético das doenças? Quando que elas estão especificamente no perispírito? Quando que elas estão especificamente no corpo, no soma? Qual é a relação das emoções com o perispírito e as doenças e a saúde? Por que que a pineal nesse momento ela é tão importante, que é aquela glândulazinha que a gente também vai estudar ela, do caroço, o tamanho do caroço de uma azeitona? Porque a pineal hoje, ela voltou a ser estudada com uma grande precisão, porque ali está o depósito de toda essa memória das suas reencarnações. Então, uma das limpezas mais contundentes do passista, que é o primeiro que recebe, é ele mexer nos arquétipos emocionais de cura de vida dele. Quem mais recebe no passe não é quem recebe o passe, somos nós mesmos. Porque mexe profundamente com a estrutura psíquica do seu espírito. Se todo médium da casa soubesse a importância de trabalhar no passe, ele não deixaria de trabalhar no passe. Porque é cura pura o tempo inteiro. Porque é uma revitalização desse campo de energia. Porque, veja, quando uma pessoa ela está com imunidade baixa, igual eu trouxe do meu perispírito. Então eu trouxe um depósito de compromissos que eu já lesionei meu perispírito a ponto de acessar minha imunidade baixa. Essa reencarnação eu vim com esse desafio de lidar com a minha imunidade baixa. Imunidade baixa tem tudo a ver com oscilação ou equilíbrio energético. E quem me oscila são as minhas emoções. Então, se eu fico muito triste, pode saber que à tarde eu vou ter febre. Por quê? Porque o corpo é a manifestação profunda do que eu sinto. Nós temos que ter essa consciência de que muito mais do que eu racionalizo, mais eu sinto. Então nós vamos estudar muito sobre isso, né? De entender o tanto que é importante prestar atenção na emoção que me circunda, principalmente emoção encistada, culpa, medo, raiva, pessimismo, irritabilidade. Essas energias emocionais, elas detonam esses centros de força, usando uma palavra, e que muitas vezes, quem tem chegado à casa espírita hoje? Tem chegado, o Haroldo Dutra dizendo, 40% a 50% paciente depressivo. 80% a 78% ansiogênico. Ansiedade virou doença. Ela não era uma doença, mas ela se tornou uma doença.
fobias, medos, que tem a ver com essas doenças todas, e às vezes comprometimentos que já estão no corpo. Então a pessoa fala, nossa, eu estou com o meu pâncreas funcionando, minha suprarrenal não está funcionando direito, ou então meu fígado não está funcionando direito, eu estou com dores nas juntas, minha coluna está muito fora do lugar. Isso tudo, essa queixa que ele traz, uma primeira investigação no passo que a gente precisa pensar, já dizia a Joana de Anjos, é investigar que ele já está depositando essa energia, não é agora. Ele vem depositando essa energia há um tempo. Quando ele chega a ter a dor, dizer, pelo amor de Deus, meu fígado está doendo, nossa, eu acho que está ardendo toda vez que eu fico nervosa, por exemplo, é porque você já manifestou, quando vem a dor, é uma manifestação de pedido de socorro. Seu corpo está dizendo, André, não faz isso mais não. O corpo está gritando socorro. Então, quando a gente chega, por exemplo, numa casa espírita e passa pelo atendimento fraterno, o paciente ele já está gritando de dor. Então, ele já está gritando de dor porque ele não está dormindo direito, ou porque ele está tendo o quê? Ele está inquieto. A dor no corpo é um pedido de socorro. É mais uma vez o corpo dizendo, não é o problema propriamente dito, eu já criei o problema. A dor é o pedido de socorro, que eu preciso fazer alguma mudança que não está sendo necessária, ou que está adoecendo, ou já me adoeceu ao longo desse tempo todo. Esse conceito nós temos que melhorar ele. Porque quando eu estou com dor, eu estou pedindo ajuda. E aí, porque quando eu estou com dor, o meu corpo está dizendo assim, eu não consigo te entender mais do que você está fazendo com você mesma. Esse processo que você está fazendo, eu não consigo te acompanhar, porque o corpo também fala. Nós temos que olhar o corpo como uma antena parabólica que recebe todo esse compêndio energético e emocional que eu mesma criei. Para eu criar uma imunidade baixa que já está no meu perispírito, você acha que eu criei isso numa reencarnação só? Com certeza não. Eu fui criando. Você acha que um paciente depressivo, ele se tornou depressivo nessa reencarnação? Provavelmente não. Um paciente fóbico, um paciente que tem algum sintoma mais específico, uma insônia ou uma bipolaridade, vocês acham que ele criou especificamente esse diagnóstico? Mas é de jeito nenhum. Então, quando eu adoeço, nós vamos ter que bater muito nessa tecla. Quando chega essa pessoa aqui, ela já está, pelo amor de Deus, me ajuda que eu não aguento. Mas tem um lado dela que ela já consentiu uma mudança, mas não quer dizer que ela internalizou a mudança. Mas o tratamento magnético ou fluídico da mudança é espetacular. Porque a primeira sensação que a pessoa tem, nossa, eu saí tão bem de lá. Ela já tira. Por que ela saiu tão bem de lá? Porque ela já movimentou energias, que a gente chama de energias catexadas, aquelas energias que nem água parada. Quando chega aqui, vocês não imaginam a movimentação de transformação de energia. Aparelhos que funcionam, movimentação de uma equipe espiritual que essa pessoa desde de manhã ela já está sendo, ou antes disso, trabalhada para ela receber esse movimento de transmutação de energia. Aí ela sai daqui com alguns miasmas psíquicos que estavam depositados e acabando com ela. Que a gente mexe um pouco na superficialidade, porque são camadas, o pensamento tem camadas, o perispírito também tem camadas. Olha o tanto que isso é importante. Aí ela chega, senta na câmara de paz, ela recebe
Às vezes ela entra na câmara de paz para receber um tipo de aparelho magnético, com aquela condensação que nós encarnados doamos ectoplasma, nós vamos estudar isso. E aquela doação de ectoplasma revitaliza aqueles corpos estagnantes que ficam. Nós temos que entender como é que funciona. Não só o mundo espiritual, mas o nosso papel enquanto magnetizadores, porque nós somos magnetizadores. Esse é o perigo, mas também a solução. Porque nós podemos magnetizar de uma forma positiva, mas também podemos magnetizar de uma forma destrutiva, aviltante. Da mesma forma que se constrói uma mesma energia para o bem, você canaliza. Porque amor e ódio é uma energia só. A manipulação e a condensação dela vai depender do seu livre-arbítrio. Então até abril nós já estamos começando a estudar o centro de força. Então nós já estudamos magnetismo, já entendemos a ação dele no perispírito, nós já caminhamos. Já vimos a ação dele no fluido animal e no fluido espiritual. Nós já temos uma noção da manifestação dessa energia no corpo espiritual e material. A partir daí é o processo de transfiguração energética que ele começa a fazer. Começa pelo centro de força. Então tem um sentido o nosso estudo. Nos centros de força, nós vamos ver as terminologias, a cromoterapia, nós vamos estudar, porque na cultura nossa, a gente acha que nós temos só 7 centros de força, e nós não temos só 7 centros de força, nós temos no mínimo 150 centros de força, só que de uma forma didática, nos colocaram dessa parte e as costas, e nas articulações. Então nós temos mais de 150 tipos de centros de força. Por isso que muitas vezes eles são chamados de plexos, porque eles estão interligados. Plexo, um está ligado ao outro, tudo com feixes de energia e tudo com cromoterapia. O nosso corpo é cromoterapia pura. Se o baço não está bem, vai chegar uma hora que o fígado vai gritar. E o fígado estava bonzinho, mas o baço continua, porque o baço é o quê? É a sede da vingança. Quando eu quero vingar, eu jogo tudo pro baço. É isso que nós vamos estudar. A emoção, a psicossomática e os centros de força e o corpo, é mesmo? Quando você está com muita raiva, onde que você joga a raiva? No fígado. Por isso que o estômago enjoado? Por isso que você fica com o estômago enjoado, te dá náusea, porque a raiva, ela é o que é a raiva? A raiva é perda, é sensação de indignação. Então nós vamos estudar isso. Então quando você está com, por exemplo, o cardíaco, por exemplo, o cardíaco são ressentimentos. Os ressentimentos são parentes primeiros da mágoa. O cardíaco é o depósito da mágoa. Então os AVCs, as doenças cardiopatas que a gente vai construindo, nós vamos construindo na linguagem emocional que a gente vai colocando dentro do corpo, no perispírito. Então é isso que nós temos que prestar atenção. Das manifestações energéticas e espirituais do nosso campo de energia. Então a pessoa que tem, por exemplo, o fígado inchado ou uma cirrose, que nem sempre você consegue adquirir uma cirrose pela bebida, você pode construir uma cirrose hepática com raiva. O paciente que usa alcoolismo, ele já usa muita raiva. Raiva é perda, abandono. Então não é simplesmente dizer eu não posso ter raiva. Qual é a etiologia da linguagem emocional da raiva? É isso que eu quero estudar com vocês. Como? Mas raiva, o que é a raiva?
por que que fígado está atrelado à raiva? Estômago do fígado. Por que que o aparelho digestivo ele está atrelado à raiva? Esses ressentimentos de perdas. Porque a mágoa são os ressentimentos de abandonos. Não fui amada pela minha mãe. Eu não sinto que a minha mãe preferiu muito mais meu irmão do que eu. Isso está aqui no cardíaco. O laríngeo é a manifestação de que eu não sou ouvido. Então nós vamos estudar isso aí. Você está lá dando passe na pessoa, você não vai ficar lembrando disso. Eu estou dizendo para você cuidar de você. Porque o primeiro paciente que recebe é você. E se você tem informação do que é o conhecimento nos ampara com maior lucidez. Por que serve o conhecimento? Eu penso, para eu ter melhor discernimento das minhas ações, né? Mas é muito interessante, porque aí vem as intuições, vem a forma que você sente no bem-estar. Então, eu não vou ficar falando isso para quem está tomando passe, mas eu preciso me entender, porque Jesus disse, eu não vim aqui para te cobrar nada, a não ser que você cuide melhor de si mesmo. A gente acho que tem que se conhecer, né? Porque você se conhecendo, Verdade. Você não quer nada de ruim para você. E eu não vou querer para o outro. Aí você não quer para o outro. Eu não vou querer para o outro. Você tem que aprender primeiro com a gente. Eu não vou, porque se eu consigo, porque eu vim de uma cultura, quando eu me formei em psicologia, que eu achava que eu tinha que não ter problema emocional nenhum. Olha que ignorância. Hoje eu entendo que se eu tenho raiva, eu vou falar isso muito para vocês, se eu tenho raiva, eu tenho. Mas o que você vai fazer com ela? A pergunta não é eu não tenho. A pergunta é, o que você vai fazer com ela? Como que você vai cuidar dessa raiva? Parece que a gente para aí. A gente fica alimentando. A gente tem a raiva. Você vai engolir nela. Gente, energia emocional. Energia. É energia. Aonde você vai jogando ela? Você vai trazendo uma toxina e ela vai infiltrando nos seus órgãos vitais, primeiro. E ela vai entupindo o seu perispírito. Muitas vezes eu estou com insônia porque eu estou assim, intoxicada de raiva. Ou eu estou intoxicada de medo. Não consigo dormir. Então nós temos que prestar atenção melhor. O objetivo é esse também. Além de estudar para nos capacitarmos como passista, esse curso tem o objetivo de também a gente prestar melhor atenção. Como sou eu? O que eu preciso? Porque aqui está todo mundo doente, senão não estava encarnado. Cada forma de um jeito, cada tempo do outro. Então eu preciso cuidar da minha doença, para que a minha saúde venha mais próxima de mim. Ninguém está assim, mais, outro menos, mas está todo mundo no mesmo barco, lutando para reorganizar melhor suas emoções. Então tá. O que acontece? No dia 28/4, eu vou mandar esse programa tudo para vocês, tá? Para a gente ter noção direitinho do conteúdo e dos dias, vamos dizer assim, da nossa aula. No dia 28, nós vamos dar continuação para vocês verem o tanto que é importante, o desdobramento. Porque eu fiz só um breve estudo aqui, mas para estudar psicossomática e centro de força, a gente precisa de tempo para falar disso. Nós vamos falar sobre os desequilíbrios dos centros de força, quais são os desequilíbrios hoje mais aparentes pela Organização Mundial de Saúde, pelo estudo da Federação Espírita Brasileira, né? Eu peguei um recorte de 2016 para 2017. Quem é esse cidadão do mundo que está procurando a casa espírita hoje? Por que está procurando a casa espírita hoje? Qual é o sentido disso? A linguagem emocional, a psicossomática, a raiva, porque nós também temos que estudar o que é a raiva. Por que a culpa, né? Por que fala que a grande chaga do nosso espírito é o orgulho, o egoísmo? De onde vêm esses eixos emocionais? Por que nós estamos, todo mundo, tratando disso?
Porque nós estamos tratando do orgulho e do egoísmo. E olha que a gente não é fácil. A pineal, a epífise, nós vamos estudá-la. Tá certo que ela não está só ligada à mediunidade, mas ela está ligada à reforma íntima, que ela não é o arquétipo de toda a memória das suas reencarnações, como as minhas. Você imagina o que ela tem de acervo? É uma biblioteca ambulante. E à medida que você vai equilibrando melhor seu eixo emocional, inevitavelmente você vai escutando melhor o funcionamento dessa pequena glândula do tamanho de um caroço de azeitona. O tanto que ela é vivaz. Entender essa linguagem emocional e dando continuidade a esse estudo, interligando esses conhecimentos nossos, a gente vai se conhecendo melhor. Para mim, esse é um dos objetivos desse curso, no meu modo de entender. Cada vez que eu também estudo, mais eu quero me melhorar, porque eu acabo me revendo, sempre. Isso aí é verdade. Tá, a partir daí, nós vamos entrar em maio. Maio também vamos ter aí. Então eu estudei, até aí eu estudei chakra. Já estudei a pineal. Já estudei a linguagem e a psicossomática nas interfaces do corpo e do espírito. Agora eu vou estudar o quê? Outra forma de ação no espírito e no corpo, que é o pensamento. Aí a coisa vai ampliar a nossa mente. Porque o pensamento, eu vou entender de onde ele origina. Quem que comanda o nosso pensamento? Por que a força do pensamento, quando ela é positiva, ela se torna eficaz? Quem disse isso? Kardec disse isso, Joana de Anjos disse isso, mas Filomeno disse isso. Mas por quê? O que é o pensamento? O Delano estudou a formação do pensamento. Nós temos que entender porque o espírito funciona pensando. Eu sou não é o que eu visto, eu sou é o que eu penso. Eu sou é o que eu penso. Entendeu? Então, pensamento e aura. Vamos estudar a aura também, porque de repente, às vezes um vidente ou intuitivo, não, olha como é que a aura dela está mais expansiva. Gente, olha, tem uma parte aqui, está muito ligada essa parte aqui e tal, está mais escura. Nós temos que prestar melhor atenção. Não estou incentivando a gente ficar invadindo a mediunidade e o psiquismo do outro, não. Mas nós temos que começar a treinar, a ver outro olhar. A gente não quer ir para o mundo regenerador, então nós temos que ver outras coisas que nós já sabemos que existe. Vai ficar só no mundo concreto? Eu só vejo a cadeira? Mas o que você sente? E o que você pensa? Nós temos que interligar. Mas qual o objetivo? É só saber? Não, é mudar. Prestar atenção. Na hora que você está dando passo, você sente a energia do paciente. Você sente, e muito. Cada um tem um tipo, né, de energia diferente. Que tem a ver com a personalidade daquele espírito dele. Nós temos que prestar mais atenção nisso, até no ambiente que você vai. Porque se a pessoa, olha, isso é tão interessante, porque no passo a gente vê isso muito. O ambiente é mais propício, mas você está num ambiente que está todo mundo irritado. Você vai discutir com essa pessoa naquela hora? Então essas coisas servem até por uma prudência. Porque se você já sentiu energia, camarada, para que você vai discutir com ele? Para quê? Isso aí é o orgulho. E tem ambiente que você chega e você sente o medo. Aí você tem que entrar em prece. Você tem que entrar. Por isso a prece. Você já tem os pensamentos E isso que nós temos que... Vou usar uma palavra que é verdade. Treinar. Nós temos que treinar.
E eu vejo assim, mais assim, que eu sempre tive aquela coisa, para não fazer todo o espaço de dar paz. Por exemplo, se eu tiver dando paz na pessoa, né? E essa energia que você está falando, essa energia, por exemplo, eu posso passar para mim essa energia, eu posso ficar sentindo embora da casa com essa energia ruim? No momento que você está dando paz, que é mágico, você sente, porque você está interagindo, o seu ectoplasma, você está doando ectoplasma para ela. Naquele momento, a sua aura com a dela, porque eu penso que o nosso maior compromisso é a doação de ectoplasma. Porque eu falo que 99% de quem faz mesmo são os espíritos superiores. Você concorda comigo? Nós somos só coadjuvantes. Mas a doação eu não posso chegar aqui também reabastecido, comi não sei quantos quilos de carne ou de comida de um lanche e eu vou doar como? Porque ectoplasma, meu estômago vai estar parado. Então você sente. Você tem a interface daquele sentir. Mas isso é catalisado. Você sentiu, ligou chakra com chakra. Liga chakra com chakra. Eu vou mostrar para vocês. Por isso que o trabalho é bonito. Ligou, eu senti. Porque eu tenho uma sensibilidade um pouco mais aguçada. Eu senti. Naquele momento, a transformação é feita. Os mentores, com os aparelhos, com os passes magnéticos, com as intervenções específicas, doa. Mas do momento que você doou, você desliga. Você só vai ficar presa se você sintonizou e concordou com aquela energia. Mas é bem verdade que até isso eles nos ajudam. Você levar pouco resíduo para casa. Você só leva se você quiser. Porque cada vez que você dá passe em alguém, você cura os seus miasmas mentais. Você pode levar. Mas se você assim não abrir mão internamente de alguma emoção que você sentiu, porque emoção você sente. Que você está dando passo para aquela pessoa, você pode dizer, mas eu não sou vidente. Mas você sente. Você sente. Porque você também não está ali por acaso dando passo naquela pessoa. Existe todo um... Vocês acham que essas pessoas que nos procuram, elas vêm do nada ou vêm de compromisso? Vêm de resgates nossos. A coisa é mais embaixo. Não vem aqui passear. A gente não vem aqui... Não, elas vieram com resgate. Casa espírita também é casa de resgate. Ajudar o outro também ainda é um resgate. Você não, 99% ou mais, você não vai sair daqui. Você vai sair daqui melhor que você chegou. Porque você também foi tratada. Mas você pode sair daqui pitimbada. Se você, por exemplo, permitir emocionalmente uma sintonia com aquela energia. Mas mesmo assim, os mentores fazem de tudo, mas de tudo. Porque às vezes o mesmo diagnóstico que você tem, aquele paciente também tem. Vocês acham que é por acaso? Não existe acaso e coincidência na doutrina espírita. Pode, mas é raro. Tem gente que vai embora para casa assim? Vai. Tem gente que fala, mas eu não senti nada. Ele não sentiu porque ele não se permitiu. Até arrepio, porque a todo instante, você precisa ter fé, acreditar, soltar. Porque às vezes você está bloqueado, por isso tem que estudar mesmo. Porque às vezes você está bloqueado a sua energia emocional, você nem está sabendo disso. Na medida que você vai prestando melhor atenção, que o conhecimento vai te dando essa condição, você vai ter melhor manejo para lidar com isso. Gente, estudar é bom para isso. E não para culturar a gente, é para a gente poder estar melhor. Isso acontece. Mas, infelizmente acontece, porque a todo momento, até aqui, sai da sala, até chegar lá fora, vocês acham que não tem falanges, equipes aqui no salão? Estou dizendo aqui na nossa casa, lá aqui de fora, ali distribuindo a água fluida que é ali no bebedouro. Tem sempre equipes que estão sempre te dando oportunidades para a sua melhora.
Mas é possível sair daqui? É possível. Mas é muito raro, mas é possível sim. Mas às vezes eu também preciso admitir porque às vezes eu entro em sintonia com aquela energia, também não é só porque eu quero. Bom, aí o pensamento, a gente vê as ideias, pensamento e virtude, a questão, uma vez internalizada uma virtude, ninguém me tira ela, acompanha o espírito para a vida inteira. Qual é a relação? Eu não falo que a gente tem defeito, nós temos que mudar essa ideia. Ah, ele é muito nervoso. Ou então, nossa, não conversa com ele não, que ele é ignorante. Ah, isso é um defeito dele. Eu não falo que temos defeito. Defeito é se pegar a cadeira, você fala, nossa, essa cadeira aqui não tem conserto, não. E outra coisa também que eu não aprecio muito, essa pessoa é fraca. Fraqueza é não enfrentar eu mesma. Fragilidade nós todos somos. Se eu estou vivendo um momento que eu estou ressentida com você, eu estou vivendo uma fragilidade minha. Não quer dizer que eu sou fraca. Eu posso até não querer conversar com ela, mas é uma fragilidade minha. Fragilidade é a questão da alma humana. Por isso que a gente precisa entender quais as fragilidades que eu tenho. Nós estamos na prova dos 9 agora, gente. Ou eu mostro para mim mesma o que eu preciso tratar, ou eu vou ficar escondendo. O mundo regenerador é o vislumbre do espelho. Em doses homeopáticas, porque eu vou com aquilo que eu dou conta. Então não adianta eu querer também ser aquilo que eu não sou. Eu sou aquilo que eu sou. Muito melhor ser aquilo que eu sou, melhorando sempre. A verdade é essa, melhorando sempre e caminhando sempre. Né? Eu não posso também dizer que eu tinha que estar, nossa, eu já podia ter feito isso. Não, você já está fazendo isso. Nós também temos que mudar essa neurolinguística do pensamento. Nossa, aí vem a culpa. Nós somos catedráticos em montar culpa. Não, mãe, nossa, eu já devia estar fazendo isso. Quantos anos? Você está fazendo isso. Você já está chegando lá. Não adianta você colocar uma meta para você que você ainda está no processo dela, mas não quer dizer que você não esteja chegando lá. Ah, mas o outro, olha lá, já conseguiu, mas o outro, ele tem processos emocionais que são diferentes dos meus. Uma leitura arquétipa da memória reencarnatória dele, diferente da minha. Eu preciso olhar para a minha. Então, quando falo em pensamento e virtude, é isso mesmo. Nós vamos ver aqui, nos estudos da Joana de Ângeles, que baixa concentração, ou a concentração, ela tem a ver com o manejo que você tem do seu comportamento, da sua emoção na sua vida enquanto processo decisório. Então, se eu vou ficando com medo, eu vou ficando mais acuado, eu vou contendo mais minha concentração. André, mas como assim? Nós vamos ter que estudar isso. Então, está vindo muito para a escola, diagnóstico de criança hiperativa, criança com baixo de atenção. Nós vamos estudar isso aí. Nossa, mas eu estou com minha baixa concentração, tá, nossa gente, mas esse menino é hiperativo, esse menino não para quieto. Mas o que é isso? De onde vem? Qual a fundamentação psicoespiritual disso? Porque muitos pais trazem seus filhos para os tratamentos com essa queixa. Nossa, gente, quando eu estou tomando, parece meu pensamento, mas é verdade que é diferente. Em 1 minuto, você pensa mais de 3.000 pensamentos interligados na sua mente. A gente é rádio, antena parabólica. Em 1 minuto. Você pensa, você já foi lá no Japão, você já voltou, você lembrou da novela de ontem, aí que amanhã você vai ter que lavar essa roupa, mas aí segunda-feira, você já foi até na quarta-feira. E hoje a gente está no sábado. E quando você está assim, você não consegue fazer uma coisa. Porque você não vive um instante. Eu bordo, né? Se eu estou muito agitada com muita coisa, eu não consigo olhar, eu fico errando. Por quê? Porque você não vive um instante mental.
Você está lá preocupado que quinta-feira você tem que pagar uma boleta. Meu, mas hoje é sábado. Isso tudo descompensa. O psiquismo, sim. Aí você chega na escola, o menino também. Ele tem 300 atividades, tudo de carreirinha. Uma hora futebol, outra hora vôlei, depois tem inglês. Como é que ele vai assimilar? Ele não tem, nós não estamos tendo tempo de assimilar a emoção. O mundo moderno, isso é a ansiedade. O mundo moderno está deixando. Então a concentração abaixa, por quê? Não é que a concentração abaixa, ela se dispersa porque você não está vivendo o instante. A mente, ela viaja a uma perspectiva. Mas aí o que acontece? Nós estamos ou automatizados ou sempre acelerados. Eu olhei para mim e falei, gente, eu preciso me reeducar. Viver um pouco menos acelerado, porque a concentração, ou a baixa concentração, é não viver o aprendizado do momento. Vocês vão ver o que a Joana de Anjos define de concentração. Nós estamos acabando com a gente. Nós estamos judiando da gente. E estamos tacando ritalina nesses meninos. Tem alguns que precisam mesmo. Sertralina. E será que, nas suas devidas considerações, será necessário? Ou precisamos mudar o eixo de funcionamento dentro de casa? Né? Para começar com o meu próprio. Então, o meu próprio. Aí a gente vai continuar exteriorização do pensamento, pensamento e vontade, pensamento e fé, atuação do pensamento nos centros de forças e a velocidade do pensamento. Né? Como é que funciona isso? Porque por isso que tem hora que você pensa 3, 4, 10 mil coisas ao mesmo tempo. Tem hora que você pensa emoções completamente... Tem hora que eu acho, como é que a gente aguenta? Aí tem que adoecer mesmo. A gente acabou de pensar uma coisa boa. De repente acontece uma coisa, um segundo depois, eu já estou um caco. A gente faz isso muito com a gente. Aí em junho, nós vamos estudar sobre a prece. Porque aí nós já estudamos aura, pensamento, perispírito, chakras. Agora nós vamos estudar a ação da prece e a vontade, a prece e os centros de força, mas a prece e a reforma íntima. A gente tinha que criar um hábito, né? Eu fiz um curso uma vez que a professora disse o seguinte: hábitos é muita boa vontade. Então, se pudéssemos criar o hábito de levantarmos orando, pensamentos positivos, não preciso estar orando o Pai Nosso toda hora, mas o pensamento positivo, canalizando a vontade, isso já é uma oração. Aí quando eu vejo, eu estou refém do problema, eu me perdi nele. É hábito, gente, é treino. Nós ainda somos muito mal educados, nós temos que treinar. Treinar mesmo, igual Santo Agostinho, todo dia, meio-dia, ele escrevia a reforma íntima dele do dia. Isso é hábito. Ele não fez isso porque ele é bonzinho, não. Ele precisou de um treino. Nós temos que criar um treino de trazer coisas boas para nós, de transformar. Isso nós podemos fazer. Por fim, vocês estão vendo que nós estamos chegando praticamente o corpo, porque como é um curso básico, a base estrutural teórica dele nós já praticamente demos. Agora nós vamos o quê? A aplicação do passe propriamente dito. Você vai pegar tudo que nós estudamos e nós vamos aplicar. Nós vamos fechar o último junho e julho, que a proposta é terminar em julho. A gente vai fechar com transmissão de passe, significado de passe, quem aplica passe, como aplicar passe. O que mais? Nós vamos... Depois que aplicou passe, eu quis trazer esse assunto, que aí a gente já aplicou passe, a gente já viu como é que funciona, aí nós vamos fechar mesmo com um assunto que é o assunto do século, né?
o sexo, o álcool e a compulsão à comida, que a gente chama de sexo, álcool e glutonaria. Então eu já apliquei o passe, mas por que eu trouxe esse assunto no final? Eu trouxe ele no final porque depois de tudo que eu vi, eu vou ver especificamente o que mais tem nos procurado na casa espírita hoje. Assuntos ligados ao sexo, de uma forma geral, assuntos ligados ao álcool ou às dependências químicas em geral. As dependências químicas, como que é, e aqui não vamos ficar só restrito ao álcool. E aí, quem já leu Missionários da Luz sabe que é esplêndido os processos de apresentação sobre isso. E as compulsões da comida, compulsão da fofoca, compulsão de falar mal do outro, as compulsões. Compulsão de comprar muito sem necessidade, né? A compulsão. Nós vamos ver, mas no sentido da gente entender o que podemos fazer nesse sentido, das dores que vão acometer nisso. E no dia 14, a gente sempre traz a nossa coordenadora de passe da casa, que aí ela vai apresentar para vocês. Claro que vocês são da outra casa, mas a gente vai apresentar as normas da casa, nós vamos ver se alguém quer engajar em algum trabalho da casa, os procedimentos da casa do Portal da Luz. Aí nós vamos fechar o curso. O que vocês acharam? Eu acho que a gente vai ter assim um panorama aberto do curso e no final a gente vai fechar com as técnicas de passe. Porque hoje a maioria das casas espíritas não tem aquelas técnicas específicas, transversal, né, de dispersão. Tem casas que usam, eu vou mostrar tudo isso para vocês. E aqui a casa Portal usa, porque lá no Paulo de Tarso tem dispersão, depois concentração. Lá eles usam 2 tipos de técnica de passe. Isso é regra? Não, cada casa tem um estilo, a gente vai ver de como funciona. Aqui a casa tem um estilo ou uma forma de intervir no procedimento do passe. Igual aqui, né, eu tomo tratamento, né? Então durante o tratamento aí, né, a coordenadora ela faz a prece em voz alta, né? Aí no caso o passista, ele tem, no caso, só concentrar naquilo que ela está falando. Então, isso tudo nós vamos ver. Vamos estudar, né? Tem casa espírita, que é de onde eu vim, que o vidente está ali. Então, no final, se ele tiver necessidade, ou Dona Soraya, eu vi que o fígado dela, do lado direito aqui, tá meio inchado. Eu vim desse tipo de passe de cura, não esse passe de cura, que ela está falando que você deita no leito. Vocês já fizeram algum tratamento? Esse é o magnético? Uma pessoa perguntou para mim lá no meu trabalho. Esse é o magnético. Todo passe é magnético. Eu falei, não sabe. Esse é especificamente focado, porque o passe sempre é magnético. Mas aquele que você deita no leito, ele tem uma especificidade geral de cuidar de sintomas que você necessita naquele momento. Então, vamos dizer que eu acabei de fazer cirurgia no ovário. O ovário está infeccionado. Eu vou para o leito. Todo passe é magnético. Todo passe é magnético. Todo passe tem fluidoterapia. Esse é específico, que ele passou por um acolhimento fraterno, ele está em tratamento, né? Ele está em processo de necessidade específica de algumas questões, que nem sempre só é da saúde do corpo, mas às vezes do espírito. Então, todo passe é magnético. E a pessoa tem o tempo necessário. Às vezes tem pessoas que tem casa espírita que ela fica 3 meses, 12 sessões. Eu já vi em Brasília. Ela ficava 12 sessões iniciais, que é o passe magnético de cura específico. Eles chamam de tratamento de cura de leito específico. Aí a pessoa fica 12 sessões, 12 semanas.
3 meses. Depois de 3 meses, a pessoa faz uma outra avaliação. Nesse ínterim, ela participa de um trabalho caritativo, ou ela também concomitante pode fazer um trabalho de desobsessão, dependendo do grau de necessidade dela. Mas na casa espírita onde eu sempre trabalhei, porque eu aprendi a trabalhar com o seu Badeco. Já ouviu falar do seu Badeco? E o seu Badeco, ele hoje já desencarnou. Mas a casa do seu Badeco, ela é especificamente, eu falo que talvez a missão dela maior é desobsessão. Todo mundo que roda a cidade fala, vou lá no seu Badeco. Nosso camarada tá bom nisso, mas de cura a gente procura outros lugares. Mas o seu Badeco, desobsessão. E é bom aquele tratamento, viu? Vamos falar a verdade. Mas quando o seu Badeco ainda estava vivo, tinha uma senhorinha em frente à casa dele, a dona Augusta, que a gente fazia trabalho de cura lá. E eu fui ensinada a trabalhar com as outras mediunidades quando a pessoa ia para o leito. Então, a pessoa é intuitiva, então estava lá, entrava às vezes 2 ou 3, no começo, dependendo da gravidade, entrava só um. Às vezes, quando já estava em processo de acompanhamento, entrava 4 no máximo lá, porque também ela era pequena. E a gente via, olha, ele já melhorou essa parte circulatória, a gente conversava, o vidente conversava. Mas isso era onde eu vim. Mas cada casa espírita tem seu procedimento. E lá a gente conversando, olha, a pessoa precisa de, ela precisa de mais uns 3 sessões aí de tratamento.